Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos mais um Filosoquímica, um quadro aqui no canal onde a gente discute sobre alguns pontos para aumentar o nosso entendimento sobre alguns conceitos químicos. Hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica, na verdade sobre algumas formas alternativas da tabela periódica. E quando nós falamos em tabela periódica, vem à nossa mente a imagem do grande químico russo Dmitry Mendeleev. A história de Mendeleev é fantástica, vale a pena um vídeo apenas sobre ela. Nós temos várias biografias sobre esse homem de aparência exótica, porém um grande exemplo de perseverança, de esforço e de crescimento profissional. Mendeleev ele propôs um agrupamento dos elementos químicos de acordo com uma propriedade específica que era a sua massa atômica, na época chamado de peso atômico. Ele propôs em 1869 uma tabela periódica que é bem diferente da nossa tabela atual. Aqui nós temos o símbolo do elemento químico e a sua massa atômica. Essa tabela é como se fosse uma tabela moderna, só que virada em 90 graus. Por exemplo, aqui nós temos berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor em uma vertical. Na tabela moderna está na horizontal. Por outro lado, a relação, por exemplo, entre nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio, aqui está na horizontal, numa tabela moderna está na vertical. Então isso aqui é como se fosse o período fosse o grupo e o grupo fosse o período. Mas o que tem de mais interessante na tabela de Mendeleev, por isso que ele ganhou maior expressividade, foi o fato de ele prever a existência de alguns elementos ainda não conhecidos. Por exemplo, nota essas interrogações. Aqui seria uma lacuna para um elemento ainda não conhecido, que ficaria entre o silício e o antimônio. Ele deu um nome provisório de heca-silício. Esse elemento teria massa atômica 70. E, na verdade, esse elemento foi descoberto posteriormente, é o que nós chamamos de germânio. Não apenas o germânio, mas inúmeros outros. Mendeleev, inclusive, ele chegou a falar que algumas massas atômicas, alguns pesos atômicos na época, estavam errados, apenas para colocar esse elemento em uma determinada posição que ele achava ser a mais correta. E por incrível que pareça, ele estava certo. Vale ressaltar que Mendeleev ele não foi nem o primeiro, nem o único a propor um sistema periódico de classificação dos elementos. Tivemos, juntamente com Mendeleev, 6 grandes nomes, que ali na década de 1860 chegaram à conclusão de algum sistema periódico, mas quem acabou prevalecendo nessa disputa foi o Mendeleev. Seu maior rival foi o Lothar Meyer, que propôs uma tabela periódica muito parecida, porém publicou só alguns meses depois. No entanto, a capacidade de previsão da tabela de Mendeleev fez com que ele sobressaísse a tabela de Meyer. Mas com certeza, se tivesse na época um prêmio Nobel para isso, os dois provavelmente dividiriam por criar um sistema de classificação periódica dos elementos. A tabela periódica moderna, no entanto, ela é bem diferente. Além dessa relação da disposição geométrica entre o horizontal e o vertical, ela conta com a contribuição de Henry Moseley. Moseley foi um dos pupilos de Rutherford, que teve uma morte trágica na Primeira Guerra Mundial. Antes de morrer, no entanto, ele mostrou que a principal característica de um elemento químico, o que caracterizava o elemento químico, não é a sua massa atômica, mas sim o seu número atômico. E o número atômico estaria relacionado exatamente ao número de prótons que um determinado átomo tem em seu núcleo. Com o passar do tempo, a tabela periódica adquiriu o seu formato atual, formato conhecido por todos os alunos. Essa tabela periódica especificamente, ela foi retirada da IUPAC, é como se fosse uma tabela modelo da IUPAC. Ela já conta, por exemplo, com os elementos 114 e 116, o fleróvio e o livermório. E a tabela que nós conhecemos, dividida em 18 colunas, em 7 períodos, separada a parte dos lantanídeos e actinídeos, enfim, uma tabela periódica normal. No entanto, se nós entrarmos no Google, por exemplo, escrevermos modelos alternativos de tabela periódica, nós encontramos vários modelos, alguns verdadeiras obras de arte. Por exemplo, nós temos aqui um modelo da tabela periódica
onde os átomos estão separados por seu respectivo bloco, né? O bloco S, P, D e F, chamando a atenção do seu número atômico secundário. Não que a tabela periódica tradicional não exista essa separação, na verdade existe sim, só que aqui está mais destacada. Outra aqui que nós podemos observar é uma tabela periódica em espiral. Então começa aqui hidrogênio, hélio, lítio, e essas escapadas, vamos dizer assim, se referem ou os elementos de transição, os metais de transição, ou os actinídeos e lantanídeos. No entanto, um modelo alternativo da tabela periódica me chamou a atenção, por isso decidi gravar esse vídeo. Há algum tempo atrás eu recebi do Grupo GEM esse livro de Química Inorgânica Descritiva, o Rainer Carran e Overton. Um livro muito bacana, inclusive foi ele que inspirou o anterior Filosoquímica, que eu falei de ânions de metais alcalinos. E aqui na capa nós temos um modelo um pouco diferente da tabela periódica. Eu resolvi dar uma procurada para saber que modelo era esse, modelo inclusive bem bonito. E eu descobri que ele é uma adaptação dessa tabela periódica. São modelos parecidos, só que não são idênticos. Essa tabela periódica ela foi montada pelo Mohammed Abubakr, um indiano. Ele publicou essa tabela periódica Ele publicou esse modelo da tabela periódica neste artigo na Universidade de Cornell, e o título é algo como uma representação alternativa da tabela periódica de elementos. Essa é uma tabela muito interessante por diversos motivos. Um deles, ele considera aqui no centro como se fosse um núcleo. E a tabela periódica ela cresce do centro para fora, onde os primeiros elementos teriam apenas um nível de energia e os elementos posteriores um nível a mais. Por exemplo, o hidrogênio e o hélio são os primeiros elementos a aparecerem a partir do centro. Portanto, eles têm apenas um nível de energia. Agora, os próximos elementos é a sequência aqui do berílio. Esse, portanto, teriam 2 níveis de energia, depois a sequência do magnésio com 3 níveis, a sequência do potássio com 4 níveis e assim por diante. Cada uma dessas linhas corresponde ao nível de energia máximo que um determinado átomo possui. A justificativa dele é correlacionar a tabela periódica com um modelo em camadas, um modelo de Bohr, por exemplo, e o aluno, ao olhar uma tabela dessa, tem uma percepção direta de quantos níveis de energia um determinado átomo tem. Por exemplo, vamos pegar aqui o rênio. A contar do rênio, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto círculo. O quinto círculo significa que ele possui, então, 5 níveis de energia. É a mesma contagem que a gente faz por períodos, não tem diferença nenhuma. Só que esse formato circular ajudaria o aluno a identificar de cara a relação entre o seu período e o número de níveis de energia. É apenas para facilitar a vida. Outro detalhe também, ele mantém a sequência dos lantanídeos com a mesma cor dos elementos do 6º período, que é o seu período correspondente, e dos actinídeos com os elementos do 7º período. Outra característica bacana dessa tabela é a forma como ele agrupa os elementos em famílias, em grupos. Eles estão ao longo de uma linha que parte do centro e vai até a borda, como se estivesse ao longo de um raio deste círculo. Então aqui nós temos o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o bismuto, todos eles no mesmo grupo, porque eles estão ao longo da mesma linha que se liga ao centro. Existe uma falha em relação ao tamanho, mas nós verificamos, por exemplo, aqui a lacuna do nitrogênio, o espaço do nitrogênio, é menor do que o espaço do fósforo, um indicativo de que o raio do nitrogênio é menor que o do fósforo, que é menor do que o do arsênio, então o arsênio é maior do que eles, e o antimônio seria maior do que todos eles. Então, uma forma mais fácil de nós relacionarmos o raio à posição do elemento químico. É óbvio que se a gente já estudou um pouco mais sobre propriedades periódicas, sabemos que o crescimento do raio não é tão linear. Então, os elementos ali, por exemplo, do 6º período, têm praticamente o mesmo raio dos elementos do 5º período, devido à contração dos lantanídeos. Dentro dos elementos de metais de transição, o raio atômico varia de uma forma que não é pré-estabelecida. Mas em um primeiro
momento, né, em um primeiro contato com a tabela periódica, naquele, vamos dizer assim, modelo em que tudo funciona, isso ajuda bastante para que o aluno observe a relação do tamanho do átomo e a sua posição na tabela. E melhor ainda, a gente encontra, por exemplo, um átomo como sendo maior, sendo um átomo mais externo, portanto vai ter um nível a mais de energia. O que eu achei mais interessante é a posição do hidrogênio. Por quê? Nós bem sabemos que o hidrogênio ele é aquele elemento sem família, né? A maioria das tabelas periódicas coloca o hidrogênio em cima dos metais alcalinos, em cima do lítio. Mas tem algumas que pegam o hidrogênio e colocam ele bem no centro, como se destacasse ele do restante da tabela. Na verdade, o hidrogênio tem algumas características parecidas com o metal alcalino, no sentido de perder um elétron, mas também tem características parecidas com o halogênio, no que diz respeito a ganhar um elétron. Então nós temos o hidreto, não tão comum assim, mas nós temos hidretos de metais alcalinos, e nós temos o hidrogênio na sua forma catiônica. Então o autor ele meio que diz que o hidrogênio é um híbrido, né? Não define uma família para ele, mas ele é um híbrido entre um metal alcalino e um halogênio. E aí, eu não falei que os elementos que estão ao longo do mesmo raio, eles pertencem à mesma família? E o hidrogênio aqui está numa posição bem interessante, né? Eu limpei um pouco o desenho aqui da tabela. Ele meio que está numa interseção, ou na região que dá para interceptar, uma linha que vem aqui dos halogênios, né? Passaria, encostaria no hidrogênio, e de uma linha que viria dos metais alcalinos. Então, nós conseguiríamos, por exemplo, juntar o hidrogênio numa região em comum entre os halogênios e os metais alcalinos, indicando que ele seria um composto com características parecidas dos halogênios e parecidas dos metais alcalinos. E essa, então, foi a proposta dessa tabela periódica alternativa. E aí, o que mais me chamou a atenção nessa tabela, como eu disse, é porque ela aparece na capa de um livro de Química Inorgânica, um livro de graduação, como uma forma alternativa de se trabalhar a tabela periódica. Esse livro, mais uma vez, é um livro muito legal. Aqui nós encontramos muitas relações entre os elementos que a gente não encontra em outros livros. Mas essa tabela, no entanto, ela é um pouco diferente dessa tabela original. Só para título de comparação, aqui nós temos a tabela do professor Mohammed e aqui nós temos a tabela que está presente no livro. Aqui nós temos elementos pintados de amarelo e laranja como pertencente ao bloco S e P. São os elementos representativos. Notem que na tabela original os elementos estão com a mesma cor se eles pertencerem ao mesmo período. Aqui não, aqui estão da mesma cor se eles pertencerem ao mesmo bloco. Os elementos em azul e roxo pertencem ao bloco D. No entanto, os em azul pertencem ao primeiro período de transição, os elementos do terceiro período. Eles recebem destaque dada a sua importância de trabalho. O zinco, por exemplo, o elemento de camada fechada, ele não está sendo considerado como sendo do bloco D. Tá? Ele está aqui pintado na mesma cor, ele, o cádmio e o mercúrio, como sendo da mesma cor do bloco S e P, porque são elementos exatamente de camada fechada. A química deles é um pouco diferente das dos demais elementos de transição. Foi pintado de verde claro e verde escuro os lantanídeos e actinídeos. Na verdade, em verde claro foram pintados os elementos chamados de terras raras, que incluem não apenas os lantanídeos, mas o escândio e o ítrio. Então, as terras raras são essencialmente os lantanídeos, mas ela tem o escândio e o ítrio. Então, a reformulação, inclusive a posição do hidrogênio e do hélio, não é a mesma que da tabela original. Aqui, inclusive, o hélio ele está em cima de um metal alcalino terroso. A ideia dele ter 2 elétrons apenas na camada de valência, não como se fosse um gás nobre. Bom, ela é um pouco diferente, mas é claramente adaptada dessa tabela do professor Mohammed. Bom, e era isso que eu queria trazer para vocês. Mostrar que existe uma determinada tendência a novos modelos de tabelas periódicas. Isso, obviamente, não vai validar um modelo tradicional. Inclusive, o modelo tradicional, creio que nunca vai sair, entre aspas, do mercado. Mas seria uma forma, talvez, um pouco mais fácil de iniciar o aluno ao ensino de Química, uma forma alternativa do ensino de Química.
Eu achei bem interessante a proposta. Requer todo um conjunto de observações novas, né, de novas características da tabela. O autor chama a atenção desse modelo porque ele passa uma ideia de continuidade dos elementos. É diferente de nós começarmos o período, volta para o outro, termina o período, volta para o terceiro e assim por diante. Aqui não, o fato de ser circular passa uma ideia de continuidade de suas propriedades. Por exemplo, os gases nobres, eles ficam aqui entre os halogênios e os metais alcalinos. Ou seja, os gases nobres tão tranquilos, tão inertes, tão pouco reativos, ele divide a fronteira entre duas famílias extremamente reativas. Por motivos diferentes, é verdade, mas extremamente reativas, como são os halogênios e como são os metais alcalinos. Então essa é uma tabela que passa a ideia de continuidade. Eu achei, como disse, bacana a proposta. Eu acho válido pelo menos mostrar, mas óbvio, não vamos deixar de ensinar a tabela periódica tradicional, afinal ela contempla bem as suas informações. Mas vocês, o que acharam? Acharam bacana esse modelo? Acham que vale a pena comentar, por exemplo, com seus alunos ou mostrar para o seu professor? Se acha que vale a pena, deixe aqui no seu comentário, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse Filosoquímica. Se você for novo por aqui, aproveite, se inscreva no canal. Se gostaram desse vídeo, não deixe de compartilhar e não deixe de dar o seu like, tá bom? Bom, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.